Tertúlia. Meu boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 11 de novembro de 2010, quinta-feira. O verbete é o 1744, 4 páginas, 45 logias e 9 máximos. O tema é aula terapêutica. A especialidade é a taristicologia. Definição. A aula terapêutica é a transmissão de conhecimentos autoevolutivos, na TARES, com repercussões intraconscienciais, holossomáticas, multidimensionais e pluriexistenciais, sadias, positivas, restaurativas, equilibradoras, reparadoras, assistenciais e prioritárias, vincando definitiva e intraconsciencialmente o corpo discente, a partir da exemplificação teática do professor cobaia ou professora cobaia. A homeostasia derivada da higienização holopensênica geral. O ambiente educacional com holopensene terapêutico. A instigação didática, autorreflexão conjunta. A intervenção individualizada para determinado aluno. A intervenção generalizada tornada específica por certo aluno. A identificação de irracionalidades pessoais. As abordagens pedagógicas críticas. O choque profílico das verpons. Aqui, o exemplo didático em cima do lance. Aqui é o choque prolífico das verpons. A dissecção do processo evolutivo. O professor ou professora na condição de consim-cobaia mor. O estrangeirismo bem alocado. A dosificação tarística. A infraestrutura multidimensional das aulas conscienciológicas. O magistério da inteligência evolutiva. As aulas terapêuticas do curso intermissivo pré-ressomático, funcionando como conjunto de ideias inatas pós-ressomáticas. Agora, nós temos aí a remissiologia, 15 itens, nós destacamos. Aula de conscienciologia, debate, gancho didático, paratécnica didática, prova geral de conscienciologia. Agora, a frase enfática. A natureza das aulas terapêuticas quanto à implantação da cosmoética tarística e priorologia evolutiva determina a expressão dos cursos avançados de reeducaciologia do ego. Você participa de aulas terapêuticas da conscienciologia na condição de docente, de discente ou de ambas? Agora, a pergunta. O senhor poderia fazer um paralelo entre a delação e a cosmoética? Até que ponto delatar alguém ou um ocorrido é correto? Nos casos de tortura, por exemplo, crimes ou delações pequenas, uma bolinha de papel que o amigo julgou, olha, aí depende da consciência da pessoa. Há certas condições que a pessoa tem que pensar o seguinte, ela foi levada para aquela injunção, para aquele contexto, para aquela condição, para expor o problema. Então, às vezes, é bom você primeiro chegar no criminoso e falar o crime, para depois relatar o crime. Então, assim fica melhor. Depende da situação. Agora, cada caso é bom estudar. Uma coisa muito difícil é o seguinte, é a pessoa saber de uma coisa, que está fazendo mal para todo mundo, é ela ficar calada. Ela tem que dar um jeito de pôr a boca no trombone, de algum modo. Se for possível, vendo a circunstância. É a pessoa que tem que ver mão na consciência e serviço, suar sangue. A minha autopesquisa é sobre os efeitos das práticas energéticas na recuperação de mini-doenças, que é a autocura. Há alguns anos vem registrando que após trabalho energético para melhorar o estado geral do holossoma, quando tomado por alguma mini-doença, sobrevê os bocejos e lacrimejamentos como resultado
de alívio, conforto e recuperação de mini doenças. Percebo também que quando sai de um ambiente, ocorrem os mesmos sinais, independentemente se faça ou não algum trabalho energético. Posso considerar uma sinalética energética? Sim, mas tem que estudar. Você está sendo a esponja. Agora tem que estudar a estrutura da esponja. O professor poderia falar mais sobre os bocejos de lacrimejamento, isso aí faz parte do serviço. Mas não é só lacrimejamento, tem uma série de condições, mudança, por exemplo, de temperatura, banho de energia, tem que estudar isso tudo. Olha as 40 manobras de energia que você vai começar a entender mais a sinalética. Por que ocorre? É somente uma forma de dizer assim? Eles podem ter algum outro significado, tem algum outro benefício? Não, é assim e diz assim. Que às vezes é o seu próprio corpo, com a imunidade, a imunologia que está fazendo força para se defender. Isso é igual febre, é uma defesa do organismo. As consciências nos cursos intermissivos, nas colônias, dormem ou descansam? Ou a consciência sempre está alerta e ativa? Embora saiba que noção tempo e espaço é alterada no extrafísico, como se dá a noção do dia e da paramemória sem existência do tempo? Aí depende o gabarito, a capacidade da consciência. As consciências muito avançadas não precisam mais de dormir. Agora, tem gente que tem necessidade, às vezes, até de arranjar alguma coisa que significa alimentação, comida, respiração. Tem gente que é bicho, como consciência. Isso tudo tem que ser estudado. Mesmo uma pessoa que domina as energias em alto nível seria anulada na tentativa de realizar o desafio de James Randi. O Size Cop seria um livro, outro desafio. Será que escrevi corretamente lá? Não. Está escrito tudo errado. É Size Cop. Isso aí é uma turma, não é livro, não é nada disso. É uma instituição que fizeram para isso. E ela é totalmente, vamos dizer, fora do contexto. E hoje ela está desacreditada porque eles fizeram muita coisa forçando para mostrar que não existe consciência. Outra coisa, nessa questão do James Randi, se tem uma consciência que é mais evoluída, eles sabem, eles vão esnobar, porque esse James Randi nada mais é do que um clown. Raciocina bem. Quanto mais evoluído, menos a gente vai ligar para isso. Eu, por exemplo, jamais dei valor para esse homem. Eu sei das coisas que ele já fez. E hoje ele está desacreditado um monte de coisa. Mas veja, eles usam o dinheiro de Washington, que aquilo deve vir até do processo militar lá, de Washington, e etc, etc, etc. Quer dizer, o que é que tem em Washington? Aquele negócio de 5 pontas. Chama Pentágono. Então, veja, é dali que deve vir isso tudo com energia, porque se começar a mostrar o processo extrafísico, o problema de belicismo cai na hora. Eles não querem isso. Quando estamos presos a uma determinada situação que nos leva a crer ser algum ajuste de determinada vida anterior, é lícito fazer a mini dissidência? Ou é melhor cumprir esse tipo de ajuste para posteriormente darmos seguimento à nossa proex? Aí depende da consciência da pessoa. Às vezes, nós temos que raciocinar muito que toda mini dissidência tem um limite. Olha bem se está na hora, se o limite já chegou. Sou voluntária da Conscienciologia desde maio deste ano, quando fiz minha entrevista para o voluntariado e me posicionei para a docência. No momento senti que ficaram assustados com a minha atitude. Esse mês faço minha prova teórica. Se passar, começo minhas aulas treino. Às vezes aparecem pensamentos que estou indo com muita sede ao pote e que essa minha vivência na docência conscienciológica vai ser árdua e difícil, porém não penso em desistir. Que o senhor acredita que seja esse pensamento? Eu tenho um princípio para essas coisas. É preferível a coragem à covardia. Pensa bem, você está querendo ser a marcha do pensamento. Enfrenta isso, vai em frente. Mostra que você conseguiu superar. O desafio você já lançou, área jacta est. Vamos em frente. Tenho um filho de 12 anos que tem problema de comportamento na escola, inquietude e distração. Ele faz psicoterapia e tem melhorado. No entanto, existe sempre ou dois professores que desistem dele, mandando para fora da aula, o que traz consequências graves. Ele corre o risco de perder o ano letivo, que começou apenas há 2 meses por ter excesso de faltas.
Eu estudo psicologia e esse problema deixa-me sempre muito vulnerável, ficando com dificuldade em concentrar-me nos meus estudos e levar o termo do meu curso adiante. Como posso ajudar o meu filho? Nesse efeito de bola de neve, fico mal, ele fica ainda pior e vice-versa. Acrescento que trabalho as minhas energias assiduamente, mas nem sempre consigo estabelecer o estado vibracional. O caso é o seguinte, você é psicólogo, você vai arranjar uma pessoa, um colega, para tomar conta do seu filho. Não tem que ser você. E você sabe, milagreiro de casa não faz nada. Tem que arranjar um psicólogo de fora e que seja brabo. De preferência, um macho. Em Portugal tem disso. Essa pessoa é de Portugal. Em Portugal tem psicólogo. Olha bem eles aí. Eles vão poder levar e falar umas verdades para esse seu filho. Já está na hora dele. É teenagers. Não pode ter aí o processo da juventude transviada, tem que dar um jeito. E outra coisa, abrir um jogo com ele, cuidado com o tóxico. De que forma a yoga pode auxiliar na projeção astral? Se hoje ouviu falar do ramatismo, o que o senhor poderia dizer a respeito dele? Você está falando de duas coisas que são demodê, ultrapassadas e fossilizadas para nós. Primeiro, yoga, é bom você ler o livro do nosso amigo. Como é que chama o livro? Você tem o preço dele? O Globetrotter da Conscienciologia, da consciência. Agora, o processo é o seguinte, onde é que arranja, como é que é? Com isso aí, você vai ver o que é yoga. Outra coisa, de ramatismo, nós já falamos demais aqui, não vamos perder tempo com isso. Tem muita coisa superior a isso, tem muita bobagem ramatismo, tem uma outra coisa correta, mas tem muita besteira. Então, o negócio do Marte e os discos voadores é de morte, aquilo é de vomitar. O livro é o Globetrotter da Consciência, do Jean-Pierre Bastiou, e você consegue esse livro aqui com a gente. Tem no lado direito do nosso site da Tertúlia, tem um link para nossos livros, que você vai entrar no Shop Cons, e ali você adquire esses livros todos. Se não conseguir entrar nesse site, liga para o CAEC, que você entra em contato também com a editora Epígrafe, que eles conseguem esse livro para você. Olha, praticar idiomas pode atrasar os sintomas de Alzheimer. Se a pessoa tem Alzheimer na família, começa a mexer com outros idiomas, que isso pode ajudar para fazer a profilaxia, a prevenção, para a pessoa não entrar no Alzheimer. Agora, está aqui na folha com bolhas gigantes de energia encontradas na galáxia, intriga os astrônomos. Eles encontraram 2 bolhas, não sabem o que fazer com isso, nem explicam o que é isso. As origens das bolhas ainda são um mistério para os cientistas. Não entendemos completamente a sua natureza, origem. Isso é o Centro de Astrofísica da Harvard, Smithsonian Center of Cambridge. É Smithsonian. Tá aqui até eles estão falando aí das bolhas. São bolhas enormes. Vocês têm que dar um jeito nessas bolhas. Sei lá se algum de vocês colocou isso lá. A gente abriu o olho. Agora, gente, eu queria falar para vocês que o nosso chefe lá do Cine Clube acaba de me dar aqui que vai ser passado pela primeira vez o Crepúsculo dos Deuses. O título original é Sunset Boulevard. Ele foi lançado em 1950 e é muito interessante, com William Holden, a Gloria Swanson. Agora, o que se passa? A duração é de 110 minutos, o gênero é o drama, e isso é domingo, dia 14, daqui 3 dias, às 8h30, lá no Discernimento. Participem. As temáticas que tem: ectopia consciencial e alienação, envelhecimento somático, como lidar com orgulho, a fama, a beleza, o apego e o desapego. Vale a pena. Eu mesmo tinha indicado esse filme, que é o Crepúsculo dos Deuses. Você quer falar sobre isso? Só fazer uma correção, eu falei editora, é Livraria Epígrafe, e eu vou passar o telefone, 45-3525-0867. 3525-0867. Aqui, nós temos aqui uns dados sobre Foz do Iguaçu. Os guias de serviço da região. Foz do Iguaçu, destino do mundo. Tem um mapa de Foz, onde tem a Rua da Cosmoética, aqui bonitinho, com as coisas todas até separadas. Aí, no meio da área, tem a Felipe Vancher e o processo que vai no meio da área, aqui, caminha para Cognópolis. Isso está dentro desse folder, Guia de Serviço da Região.
Por outro lado, também tem aqui o evento de Natal, Natal nas Cataratas. Venha viver essa magia. Tem uma série de realizações na programação, enorme. E agora, outra coisa muito boa, que é uma coisa nova, que é o processo do Convention Bureau, que seja bem-vindo à Foz do Iguaçu. Está um livrão, fora de série. E aqui até o CAEC, aqui, ó, uma foto do CAEC lá dentro, tudo. Tem uma série de condições aqui. Nós estamos junto da Itaipu aqui nas coisas. Agora, tem o aeroporto, uma série de... Vale a pena ver isso. Você sabe que hoje, Foz do Iguaçu é um dos pontos-chave, né, de primeira plana em matéria de turismo no Brasil. Agora, está uma beleza isso aqui, é bem melhor do que aqueles que há muito tempo eu venho falando. Eu acho que é a 5ª vez que eu falo sobre isso aqui. Mas esse está melhor do que todos que eu já vi até agora. Vale a pena ver. Outra coisa, isso vem com uma caixa toda bonitinha, o negócio é muito sério, é muito bem feito, em matéria de apresentação técnica do assunto. Muito bom. Ó, ficou um. Pode falar. 2 coisinhas. A primeira é, na ciclologia, o senhor coloca o ciclo hétero-desassédio, auto-desassédio. Essa ordem aí é contrária do assédio, né? Primeiro é autoassédio, depois é o heteroassédio. Isso é para chamar a atenção. Daí? É a lógica. Para chamar a atenção. Eu, de vez em quando, troco as coisas de propósito para chamar a atenção. Não, mas a lógica do desassédio é assim mesmo? Primeiro fazer o desassédio. Não, a lógica mesmo é essa, porque o que acontece mais, a pessoa só descobre que ela tem assédio depois que ela foi assediada. Uma boa parte do povo. É verdade ou não é? Tem alguma bobagem nisso? Não tem lógica? Então, primeiro é o heterodesassédio, que precisava, mas o povo não faz. Então, eu coloquei o negócio em primeiro lugar, o heterodesassédio, para depois o autodesassédio. Então, porque o heterodesassédio, se não der um jeito de colocar fora, a pessoa não dá conta de acabar com ela. Si. Tá. Então, por exemplo, o ideal seria que a pessoa começasse a acabar com ela e descartasse o assediador. Mas, geralmente, não é isso que ocorre. Primeiro, a pessoa tem que saber que tem um heteroassédio. Tá, entendi. Para ela combater aquilo, pelo menos saber. Por isso que eu coloquei heterodesassédio. É no sentido que o autoassédio vem primeiro do que o heteroassédio, mas a verificação é mais fácil do hétero do que do auto. Primeiro, a lógica é essa. A maioria não sabe nada, só descobre depois. Tá, entendi agora. Quando recebe um soco no nariz, quebrou o nariz, saiu sangue, aí a pessoa... Aí que você vai ver que está quebrado. Entendi. Agora... E o contexto também, né? Porque o contexto da aula terapêutica. Então, na aula, você vai afastar para a pessoa poder até... Tá, mas agora, se eu podia clarear para mim a frase enfática. Frase enfática. A natureza das aulas terapêuticas quanto à implantação da cosmoética tarística e priorologia evolutiva determina a expressão dos cursos avançados da reeducaciologia do ego. Então, primeira coisa, as aulas terapêuticas de conscienciologia, elas têm que ver a reeducação. Agora, o que interessa nisso é uma cosmoética tarística dentro da prioridade evolutiva, senão não adianta nada. O que você quer saber mais? Está tudo explícito aí, não tem meio termo, não tem dúvida, não há oximorônico nenhum. Entende? O processo é soco na cara aí no caso. Aulas terapêuticas, cosmoética tarística, priorologia evolutiva, curso avançado, reeducaciologia. E é o que nós precisamos mais. E não é fácil, né? Vamos trabalhar. É o jeito. Está bom. Não, essa ordem, primeiro heteroassédio, depois o autoassédio, né? É uma ordem segundo um critério de identificação, né?
Isso tudo é Não, eu também concordo. Não interessa muito. Está na diurese. Então. Seja de um lado ou do outro, a pessoa vai estudar, tem que entender o que a gente quer falar. Isso. Assédio, autoassédio, desassédio, sim. autodesassédio, tem isso tudo, o processo então, de entender. Agora, a ordem, no caso, é didática. Isso, também acho. Fazer pensar. Eu uso sempre aquela figura, né, quando se fala com purismo demais sobre o autodesassédio, né, porque o negócio da ferida, né, você que se machuca. Se você previne aquilo... Não, o problema, vamos entender, a coisa séria. Existe assedialidade interconsciencial porque a pessoa que é a vítima do assédio permite. Isso é a primeira coisa. Agora, para desfazer isso, a pessoa tem que entender primeiro que ela está assediada, que esse assédio é de outra pessoa. E, por fim, que ela tem que dar um jeito por ela. Tá bom. Se isso cair na ficha, já melhora muito. É a única saída que a pessoa tem. Por isso que é muita gente assediada, até de uma vida para outra, de um milênio para outro. E o negócio continua, não tem saída. A interprisão grupo carne. Não, então... No fim da interprisão grupo carne. Sim, eu concordo. Então, por isso que eu uso a figura, não sei se está certo, você diz aí, da ferida. Porque a ferida, se você se contém, se regula, você não se machuca. Mas, no entanto, depois que a ferida deu, se você não combate a inclusão de mosca, de bactérias, etc., que é externa, né, você também não tem uma condição melhor para lidar com a sua lucidez, etc. Então, os dois fatores, né? Sei, mas o problema todo é sério. É a intenção da pessoa, o que ela quer. E o processo todo é o assediado, não é o assediador. Agora, depois que o assediado viu que está assediado, aí ele vai começar a ver o que ele é como assediador. Existe a última questão. Depois de sentir na pele, né? A hora que a pessoa viu que ela está sendo assediada, então ela vai ver, eu sou assediador de quem? Ele é assediador de mim, eu sou de quem? Sim. Isso também é importantíssimo, não pode ser esquecido. Uhum. E essas coisas existem, né? Outra coisa, você é o gerente do Cineclube. O Cineclube é uma aula de conscienciologia, se for bem escolhida o filme. Isso é uma aula de conscienciologia. O filme é uma aula pictográfica. Esse último filme, então, a troca, como esses filmes que são baseados em realidade, em história real, eles são uma forma de tarde expositiva, né? Que dá um exemplo, né? Pensa nisso. Você está na docência. Eu penso nisso. Agora não entendo nada de cinema. No timão do seu barco. Só estou coordenando, quem quiser me ajudar. Você é um docente. Então, tá, deixa eu perguntar uma outra coisinha, então. A coisa do desperto, né? Quando o cara chega nesse nível, ele deixa de fazer assédio? Como assim? Assédio sutil sobre os outros, sobre outras consciências. Não, pergunta para ele. Consciência, eu não ponho a mão na cumbuca. Tudo é possível. Pode haver ainda assédio sutil. A tendência de uma pessoa que chegou à desperticidade, tem lucidez, e já faz interassistencialidade com isso, ela não tem mais nem assédio sobre ela, nem assédio sobre os outros. Tá, mas eu não digo consciente. Pensa bem. Dizendo que não ela aumentou a autocrítica, aí vem todas aquelas auto. Quais são? Autocrítica, autoassédio, autodesassédio, autocosmoética, autoorganização, autolucidez. O que mais? Autoorganização. O que mais? Tem um caderno. Tem umas 20 auto aí para a pessoa. Tá entendendo? Outra coisa, auto aí no caso não é táxi nem carro, tá certo? É o ego. Sim. Tá, mas quer dizer, não faz de forma consciente, que não quer dizer que não erre, não possa causar algum prejuízo, um dano de forma inconsciente, né? Mas está legal. Obrigado. Aqui na 27, a neosinapsologia em tese eu entendi. Eu queria que você aprofundasse aí com exemplos. O que é? A neosinapsologia. Neosinapse? Em tese dá para entender, não há problema, mas eu queria as neosinapses desconstrutoras de convicções autointoxicantes. Então, a pessoa tem que arranjar uma coisa que vai mudar o que está mais brabo nela, o que é o mal enraizado dentro dela.
Então, são neossinapses que vêm desconstruir aquelas convicções, às vezes, seculares da pessoa. E é essas que intoxicam a pessoa. Por exemplo, fanatismo religioso. É uma das piores que tem nisso. Como? Fanatismo religioso. Fanatismo. Então, pensa, é preciso fazer uma neossinapse para combater aquele fanatismo, aquele mito, aquela superstição arraigada no âmago, nos refólhos da consciência, no mais fundo dela. Agora, isso aí é dos mais difíceis que tem. Vamos dizer, tudo quanto é trafar entraria nisso. Aqui. Trafar, não, os megatrafários. Isso aqui tudo é megatrafário. Nesse livro, tudo é megatrafário, dos grandões. Quer dizer, na verdade, é uma recim contra os megatrafários. Então, por exemplo, ter convicção não quer dizer nada. Precisa examinar a natureza, a qualificação dessa convicção. Agora, essa desconstrução, ela ocorreria somente... às vezes, várias vidas. Quando se completa então, por exemplo, muita gente não consegue entrar no curso intermissivo devido a essas convicções autointoxicantes. Ela não tem capacidade. E tem gente que entra e que não aguenta. Ela fica de molho, fica em banho-maria. Não decide o destino ainda. Tem gente que eu sei que está estudando isso, ela vai para quase um século. Se ela tiver e ainda não definiu. Uma convicção... Tinha gente que eu estava esperando, que eu conheci, e viesse para trabalhar com o Zéfiro, e nada. Se ela tem uma convicção religiosa, acho que ela nem chega no intermissivo. Né? Pois é, porque às vezes aquilo vem de séculos, a pessoa tem muita lembrança, o histórico dela é muito rico para si mesma. Ela não sabe abrir mão daquilo. A abertura de mão de princípios conscienciais é das coisas mais difíceis que tem. Né? Mas então a convicção, a pessoa admite aquilo. Ela já não está, nem quer saber de mudança. Então é uma plasmagem assim, feita através de séculos. Agora, pelo que você falou, estou interpretando aqui sempre é demorado. Porque aqui é aquilo que eu falo. Uma pessoa, durante 7 séculos, ela, vamos dizer, enraizou uma convicção na cachola. Ela não vai mudar isso em 7 dias. Não dá. Se der um pouco, aos poucos. Como é que fica? O temperamento entra nisso, é lógico. Né? O temperamento dela é que comanda essa intenção. Né? Ela não muda isso fácil. Penso que em certas ocasiões meu ego fica super inflado. Qual é a melhor forma para diminuir o ego? Olha, todo mundo tem isso, depende das circunstâncias. Agora, o problema todo é fugir disso o mais depressa possível. Tem a centrifugação do egão. É um verbete. Seria bom a pessoa ver, eu não sei se você já viu. Tem aí, ó. Tem nos 8 volumes da enciclopédia. Após ter chegado da academia, fui direto para o chuveiro e depois me deitei na cama para descansar um pouco. Foi quando comecei a sentir algumas vibrações pelo corpo inteiro e rapidamente perdi a consciência. Recobrei quando estava no corredor do meu apartamento. Foi quando percebi que estava projetado. Então, rapidamente tentei subir, levantando alguns centímetros do chão, quando fui rapidamente com um elástico puxado de volta para o soma. No período pós-atividade física, o corpo se encontra em condição mais favorável para a projeção? Não, isso varia, depende da pessoa. Atividade física, isso varia infinito, pode ser muita, pode ser pouca, pode ter criado problema, pode não, pode ter feito expansão da consciência, estimulado ou não, isso varia, não é bem assim não. As consciências que participaram do curso intermissivo no extrafísico, o fizeram por merecimento? Sim, nós já falamos isso ontem. Os participantes do curso estão no nível cosmético. Essa aqui eu já respondi isso aqui ontem. Bidu, reprise. Ainda falei, o indídia, etc. Tal. Gostaria que falasse mais da relação da doença da tireoide e a conscienciologia. Sobre a doença e a paradoença.
Na minha família, uma tia era portadora do distúrbio e 2 dos seus filhos também têm. A minha mãe não tem e desconheço outros casos na família. O meu distúrbio começou após um problema com o ex-marido que recebia espíritos. Era alcoólatra e me ameaçava com vinganças. Escuta, recebia espírito sendo alcoólatra, ele não precisava de receber, ele já vivia. Alcoólatra está sempre cheio, isso aí. O problema todo é o seguinte, tireoide tem um processo genético nisso aí, precisa de ver com calma, não tem muito problema aí de espírito, não. O problema é de célula, o processo é orgânico, tem que ver mesmo, é hormônio, e o hormônio não se brinca, é coisa séria, tem que estudar. Tem um casal amigo que está enfrentando muitos problemas com um filho de 20 anos, e totalmente envolvido com alcoolismo e drogas. Eles estiveram recentemente em um centro espírita, bastante confiável aqui em São Paulo, tendo o médium dito que o rapaz tem uma adaga na nuca e que os assediadores disseram que demorariam a encontrá-lo e que agora não vão deixá-lo livre. O rapaz é inteligente, quando está em estado normal é muito amável e assistencial, mas na maioria das vezes é violento. Fala palavrões, já se envolveu em 4 acidentes automobilísticos graves, nada tendo sofrido. O que posso fazer para ajudá-lo? É o caso de levar meus amigos para falar com o senhor. Se eles aparecerem aqui, eu vou falar as verdades na cara. Olha bem, vocês estão preparados para isso. Outra coisa, fala com eles para internar o rapaz. Deixa o rapaz lá esfriando dentro de uma instituição própria. Isso aí é o único jeito de melhorar mais depressa. 3 perguntas objetivas. A projeção da consciência é uma espécie de mediunidade? Se você pensar que o médium é o intermediário, o projetor é o intermediário entre uma dimensão e outra. Se for isso, tudo bem. As sessões espíritas nas quais os médiuns dão passividade para assistência aos espíritos é uma prática com algum valor ou é uma teática completamente ultrapassada? Olha, do jeito que as coisas são feitas, está ultrapassada há muito tempo, por isso que eu deixei tudo. Na projeção, o psicossoma ou o mental soma saem realmente do corpo? Soma? Ou ocorre apenas uma projeção de onda mental? Sai sim. Se de ler, tem um livro meu que chama Projeciologia, dá uma olhadela nele. Vai te esclarecer mais. Professor, o senhor estava falando aqui com o Arlindo sobre a questão da pessoa, das neossinapses, né? Não saber abrir mão, não admitir mudar. Mas eu observo assim que tem pessoas que têm as ideias intoxicantes arraigadas. Fala mais alto aí, porque você está abaixando e suspendendo a voz. Está dando para ouvir agora? Isso. Então, o senhor estava falando com o Arlindo sobre as ideias intoxicantes e que as pessoas não admitem mudar e ficam lá séculos. Mas o que eu observo é que tem pessoas que, por exemplo, elas já têm um certo nível de entendimento que aquilo é errado, faz mal para ela, não é o ideal, mas ela não consegue mudar. Ela é desorganizada, ela ainda não consegue superar. Então, isso que é a minha dúvida. Como que ela supera isso? Como que ajuda a superar? A primeira coisa é mobilidade física vígil, para ver como é que ela está com o neurovegetativo. A primeira coisa é isso. Tem que mexer com a energia. Se ela quer melhorar, esse é o caminho. Então, ela vai ver os defeitos dela e ela tem que reconhecer as insuficiências que ela alimenta. Com isso, ela supera. Seria, então, ela tem que reconhecer isso. Então, seria o processo dela aumentar a autopercepção e Seria isso, então? Primeira coisa, o ideal é começar na estaca 0. É ver se ela treme, como é que é a situação, imobilidade física vígil, auto-organização. São laboratórios, nós criamos para isso. Isso aí ajuda muito essas pessoas. No início ela não vai entender nada. Então isso que eu ia falar, porque eu acho que ela não vai entender nada. Uma vez só que vai ao laboratório é pouco, tem que ir mais de uma. Isso faz parte do serviço. Então, veja, muita paciência com a pessoa. Ela vai voltar com as mesmas coisas, as mesmas queixas. De uma hora para outra ela quer desistir. A gente tem que explicar para ela. E não tem jeito. E outra coisa, quanto mais poder social essa pessoa tem, pior ainda. Poder social, presta atenção no que eu estou falando. É coisa brava. A tua, por exemplo, que trabalha aí com os laboratórios, deve ver bem, de vez em quando deve perguntar para a pessoa, o que você faz na vida? Se ela tem muito poder social, ela acha ruim mesmo quando não tem ninguém contra ela, assim, aparentemente. Por exemplo, o laboratório já foi feito só para a pessoa, ninguém entra lá.
Então não tem uma pessoa acusando, ou fiscalizando, ou apontando qualquer coisa para a pessoa, ela mesma. Mesmo assim, a pessoa que tem o poder social, ela acha ruim isso. É a canga em cima dela, é a canga do erro, a canga do engano dela mesma. Então o auto-engano é a pior canga que tem. E esse povo não gosta de entender isso. E a gente lá no processo da consciencioterapia? A consciencioterapia é o máximo para a pessoa. Mas como que a gente ajuda isso? Mas veja, a consciencioterapia nem sempre descarta os laboratórios. Sim, é isso, Às é verdade. vezes é lá que eles vão indicar para a pessoa ir para o laboratório. Tem que pensar, não é isso? Tá claro? Mais ou menos. Eu não entendo. Ter que ir ao laboratório e ficar sozinha? É o caso de pegar o tupete. Ela tem que abaixar o tupete. Isso aí é um problemão. As regras do processo social. Essa turma sofre com isso. Tem que pensar muito no poder social dessas pessoas. O doente com poder social. Uma coisa que eu observo, por exemplo, um caso que eu observei que a pessoa tinha culpa, assim, processo religioso e culpa. Ela entendia que não era legal para ela, para as pessoas que ela convivia, mas não conseguia mudar. Na realidade, ela, no fundo, achava que era certo ter culpa e tudo mais. E uma coisa que eu observei que eu tive dificuldade enquanto terapeuta é que ela parecia que havia um abismo entre a gente, apesar de não ser assim, parecia que eu não tinha, na visão dela, eu não tinha capacidade de entendê-la, entender esse sofrimento dela. Poder social. Se a pessoa, por exemplo, ela dirige lá num centro espírita, ou numa assembleia lá evangélica, ou alguma coisa da religião católica, ela vem ver você assim, ela acha, não, isso aí é inferior à minha posição que eu tenho lá. Isso ainda é o poder social. Ainda é o poder. Ainda é. E o poder social de base religiosa é o mais amaurótico que tem, quer dizer, cego. Total. Por causa da superstição, por causa do fanatismo, por causa do excesso, por causa do dogma. Eles não admitem muito isso. É um problemão. Você falou aí que o processo é religioso. Então já viu, quando é assim. Agora, quando a situação é assim, é bom dar impacto-terapia. Falar umas verdades assim, acachapante. Que assim a pessoa conserta ou deserta. Ou ela admite e vem, ou ela desiste e vai. Isso é bom para ela e é bom para a gente. A gente não deve perder tempo com gente fanática. Fanático é igual carta anônima. A gente não pode perder tempo com isso. É igual carta É igual, por anônima. exemplo, a heterocrítica sim. de gente Sim, fanática. entendo. Também você não vai perder tempo com isso. Entende? Entendi. É aquele nível que foi abaixado. Quer dizer, quando abaixa o nível a esse nível de sarjeta, a gente não deve perder tempo com isso. É deixar para lá. Eu não tinha pensado sobre essa questão. Acho que eu estava subestimando mesmo esse negócio, essa parte do poder. Tá bom, obrigada. Aqui em cima, professor Valdo, B, aqui em cima, na página 27, para fatologia. A segunda linha, a instalação do campo energético didático terapêutico, com a terceira linha ali, a recomposição energética grupal. O senhor poderia falar um pouco mais sobre essa relação? Olha, a instalação do campo energético didático terapêutico. Esse, então, é o holopensene do magistério multidimensional, tá certo? Agora, a recomposição energética grupal. Isso aí se dá através da aula que a pessoa vai fazendo. Uma pessoa que é um docente de conscienciologia, ela chega e vê os alunos que estão assim, ela já sabe o nível que está. Agora, se ela dá aula sempre no mesmo lugar e aquilo se torna um hábito, uma rotina, ela com o tempo ela domina aquele ambiente. Então, os alunos ficam secundários. O holopensene que ela cria é superior aos alunos. Aqui dentro, por exemplo, eu comando vocês. Aqui eu mando. Eu tenho plena convicção nisso. Então, isso é muito bom pelo seguinte, eu não preciso pensar o que vocês pensam, eu dou uma banana para vocês. Eu tenho confiança no meu pulso. Você entendeu? Agora, depois aqui, quanto tempo nós já estamos nesse aqui? Já está chegando a 2 anos agora? 2 anos agora, é outubro, novembro, não é isso? É isso?
2 anos? 2 anos? 2 anos já é muito para mim. Eu, geralmente, preciso de alguns meses para dominar o meu ambiente. E Outra coisa que é seríssima, que ninguém percebe, mas eu vou confessar para vocês. Vocês sabem quem é que mora permanentemente perto do tertuliário? Tem uma pessoa que mora. Sou eu. Isso é seríssimo. Isso aqui é apenas assim um pseudópito da minha casa, onde eu trabalho de noite. Você está entendendo como é que é? Você entendeu, né? E com isso, professor Valdo, que o senhor já tem, né, o domínio todo, o senhor já há uma recomposição grupal? Já, mas eu nunca perco a ideia que você tem que manter. A manutenção é séria. Quem é que chega aqui primeiro? Adivinha? Sou eu. Tá certo. Isso, então, é seríssimo. A gente vê como é que é. E quando chega pela primeira vez, né, itinerando, como Sim. é que se dá essas duas pontes, assim, da... Não, mas como assim que você está falando? No caso, chega a primeira vez num local, né? Não, uma pessoa que é itinerando. docente itinerante, ele tem assistência extrafísica, ele precisa de ter. Certo. Porque as requisições são muito fortes em cima dele. E ele está pegando só coisa nova. Ele está entrando na mata virgem. Então, aquilo é um perigo. É o 0 quilômetro, tá? Sabe? Então, ele tem muita assistência. Por isso que eu falo, nesse caso, o ideal para o docente é sempre julgar com a carta de menos. Ele chegar antes no ambiente, ele ir para o hotel 1 dia, 2 antes. Essa coisa toda que eu vivo falando aqui. O SCP-2, por exemplo, ele foi criado desse jeito. Até hoje eles estão usando essa técnica, tudo direitinho. Então, o problema da manutenção do processo, com muita lucidez, é essencial para a pessoa sair bem. Agora, veja, o povo acha ruim aqui porque eu, com vocês, eu banco a cobaia, né? Então, eu falo muito de mim, explico muitas coisas. O povo fica danado da vida comigo, com isso. Mas, veja, existe outra situação? Eu acho que isso é o pior que eu estou fazendo o pior para mim. Essa minha exposição de striptease consciencial permanente é a pior coisa que tem. E o povo acha ruim que eu faço isso. Agora, é aí então que eu venho com aquele meu desafio, um pouco assim, presunçoso e cabotino, mas é o jeito que eu falo, venha para cá, venha debater com a gente. Está achando ruim? Vem cá. Vem conhecer o que nós estamos falando, vem debater, vamos ver se aguenta a turma. E eu falo, ó, cuidado, que você vai entrar no covil das víboras. É o que eu falo. Esse é o caminho. Foi assim que nós fizemos o curso, né, da obra lá, para o estudo da obra fora de série. Isso. Foi tudo feito com essa ideia. E é a saída. E é o que dá certo. Então, veja, esse realismo no enfrentamento é muito importante. Agora, o autoenfrentamento é o que interessa. O mais importante é o autoenfrentamento. Uhum. É isso mesmo. O que mais vocês têm aí? Quem é que está com o microfone? E nós ainda temos meia hora até chegar na mega euforização. Tem meia hora. Pode falar. Aqui um pouquinho mais sobre o parapsiquismo intelectual. Tem aqui na parapatologia, é o último item. Parapsiquismo intelectual aplicado. Isso. O parapsiquismo intelectual é tudo aquilo que você recebe como onda de discernimento, quer dizer, para clarear o seu discernimento. Então, todo tipo de fenômeno parapsíquico que amplia o seu autodiscernimento é esse parapsiquismo. Agora, veja, é uma das coisas mais sérias que tem, mas nós não podemos esquecer nunca do estado vibracional. Tudo começa pelo estado vibracional, que é o processo de energia. Então, veja, soma, energossoma, até chegar no mental soma, que é o discernimento. O tempo todo a gente não pode esquecer isso. Então, por exemplo, por aqui, não adianta nada você querer funcionar com o mental soma direto, sem nada, sem, vamos dizer, a infraestrutura dele.
Tem que pensar na pessoa. Por exemplo, se a pessoa não ligar para o soma, dá uma dor de barriga nela, dá uma alteração nela, pronto, a cabeça não vai funcionar, ela não vai ter nenhuma motivação para fazer nada em matéria intelectual. É tanto que eu sempre recomendei uma coisa. A pessoa está trabalhando aí, passa aí 1 hora, 2 ou 3, e ela começa a falhar muito naquilo que ela faz, é bom ela descansar para depois ela voltar. É besteira estar insistindo quando a pessoa erra muito. Estuda porque tem alguma coisa batendo no pino. Entende? Por isso que é importante. Eu, por exemplo, trabalho mais assiduamente, de maneira mais intensiva, com profundidade de madrugada. Dependendo da hora, eu como alguma coisa, ou no meio, ou no fim, ou no início, depende da hora que eu chego. Porque varia um pouco dependendo do que eu faço. Às vezes, por exemplo, isso vai de 1 hora da manhã até às 7 horas da manhã. Depende agora do horário que eu jogo. Agora, por exemplo, se eu estou cansado ou qualquer coisa, ou se a barriga está aparecendo burburinho, está mostrando que eu estou com fome, alguma coisa, eu vou lá, como alguma coisa, são 3 refeições. Tem a primeira refeição que eu faço entre 3 e 4 horas da manhã. É a primeira. Depois tem a outra às 11 horas. E depois uma outra final, lá para 6, 7 horas da noite. Isso tudo é religioso. Eu tomo 3 remédios cada refeição dessa. São 9 remédios que eu tomo, atualmente. Tudo é feito assim, bonitinho. Agora, veja, o meu processo mental somático é que interessa. Agora, por exemplo, eu fico também desconfiado quando passa da conta. Isso aí que eu estava falando é quando falta. Agora, quando passa? O dia que eu estou com a corda toda. Não erro nada, já sei tudo o que é, passo por cima, tem visão curva, entendeu? Jogo de lado, tudo que vocês pensarem. Isso aí é um perigo também. Aí eu vou com calma. Não, por que eu estou assim? Isso é euforia psicomotriz. Essa euforia psicomotriz é perigosíssima. Tem que abrir o olho com ela. Tem muita gente assim. É essa euforia psicomotriz que dá com os riscos maníacos. Aquele cara fala, não, ainda dá mais um pouco, ainda dá mais um pouco. Quando vê, o negócio cai. Deu para trás. Está entendendo? Então, é muito importante a gente também ver o que passa e o que falta. A maioria dos casos falta. Está faltando alguma coisa. Então, por exemplo, tem aquele dia também que você não pensa nem pró nem contra. Você só faz, e o negócio vai. 5 horas você trabalhou, não viu o tempo passar. Isso também é perigoso. Por isso que eu tenho relógio de todo lado. Não é porque eu sou tarado para estar olhando, não, mas é que eu preciso saber o horário. Porque se eu deixar o mental soma, no meu caso, por exemplo, eu me envolvo, eu não vejo. Você está entendendo? O negócio vai. É aquilo que eu falo, o dia para mim de 24 horas é pouco. Você teve experiência disso comigo? Você sabe. Está lá, ele sabe. A minha disposição é como diz a minha mulher, né? Eu sou o Duracell. Agora, querendo ou não, eu sou assim, é o meu jeito. Outra coisa, ela tem muito mais força na mão do que eu, a minha mulher. Entende? Ela tem Microsoft. Agora, o dela é impressionante, carnadura dura, tudo. Agora, eu, na minha idade, perdi vários quilos com esse negócio todo. Estou flácido no negócio, nunca fui assim. Você está entendendo? Então, veja, já era, né? Isso é a avenida da saudade. Não é a mesma coisa. Mas agora eu fico de olho para ver o que é. Agora, o problema é aqui dentro. Uma outra coisa. Eu estou aí. Se eu sinto que o negócio é leve, eu começo a mexer com as energias, meio minuto, são 30 segundos. Eu resolvo o problema. Resolvo tudo. Entendeu? Por isso que eu falo para vocês, estudem isso que nós vamos mexer daqui a pouco. Chama mega euforização. Olha bem o que nós estamos fazendo com isso. Isso é muito importante para todo mundo aqui. Isso é uma mão na roda. Eu acho que a mega euforização a gente devia te cobrar. Você está entendendo? Que é um remédio melhor do que o Viagra, melhor do que esse negócio todo. Tinha que ver como é que é. E os efeitos imediatos da mega euforização, que eu acho que são muito interessantes também. Como é que é? Os efeitos imediatos, os que vêm depois, sabe? A longo, eles fazem. Mas agora o caso todo é a pessoa estudar as reações que ela tem. Sabe como é que é?
a vivência da experiência em si. E para onde ela encaminha isso? Quais os proveitos ou aplicações que ela tem dessa realidade das energias com o estado íntimo do micro-universo consciencial? Agora, vai chegar um certo ponto que ela descarta a euforia e ela fica com equilíbrio. A gente tem que trocar, com o passar do tempo, a euforia pelo equilíbrio. Tem que colocar o equilíbrio no lugar da euforia. Agora, com esse equilíbrio, é inevitável levar tudo para o mental soma. Então, a pessoa, se entrar na mega euforização, pode ser o maior operário da vida. Ele passou 60 anos trabalhando com a psicomotricidade. Ele vai entrar no processo intelectual. Você está entendendo, né? Artista, então, se eu pudesse pegar todos os artistas e mostrar para eles a mega euforização, trabalhar um mês com cada um, acabou. Ele vai dar um chute, um pé atrás, num problema, que é um negócio seríssimo. Isso já aconteceu. Já fiz isso com gente. Agora, geralmente, uma pessoa dessa tem que falar, olha, você está preparado para a grande cirurgia na sua existência? Essa é a pergunta mais séria que tem. É uma pergunta honesta. Entende? Porque a pessoa muda. Minutos atrás, respondendo a minha segunda pergunta sobre validade das sessões de espírito, o senhor afirmou que do jeito que é feito está ultrapassado. Explicite melhor como deveriam fazer para ter alguma utilidade. Quanto à pergunta sobre a projeção, acabei de adquirir o livro Projeciologia e vou começar a estudá-lo. Sobre as sessões, eu quero dizer o seguinte. O que é que está ultrapassado? Primeiro, eles estão fazendo sessão baseado no Espiritismo, Allan Kardec, J. Cristo e federações. Isso é um processo de seita. A seita é um processo de sectarismo, o próprio nome já está falando, é seita. E também facciosismo. Não há universalismo. Nós precisamos caminhar com isso para a mega fraternidade. Então, por exemplo, não funciona do mesmo jeito. Porque chega lá, a pessoa fica siderada com um partido ideológico, que é o processo da religião. Toda religião é um partido ideológico. Agora, veja, que eles levam para o lado do misticismo. Ali vem o dogma. Então, isso não presta. É isso que eu estou dizendo. Então, não é o ideal. Agora, o ideal é você trabalhar com todo o processo de desassédio, de evoluir com o processo de parapsiquismo, mexer com tudo isso dentro de um processo universalista. Não pode ter rótulo essas coisas. Tem que ultrapassar o processo, senão não vai. Agora lá, não, é aquilo, tem que ser aquilo, e acabou. Isso é bobagem. Não é por aí, não é o ideal. É isso que eu estou falando, que eu deixei tudo. Então, a sessão espírita, do jeito que está lá, está super ultrapassada há muito tempo. Conheci a Conscienciologia em maio de 2009 e faço TENEFS desde setembro de 2009. Antes disso, participei do Candomblé, pois aos 26 anos comecei a ter projeções espontâneas, fato que na época me deixou muito perturbado. Hoje tenho 49 anos, já fiz vários cursos e estou me sentindo muito bem, fortemente decidida a ir em frente e estudar cada vez mais. Ontem, dia 10/10/10, uma pessoa que está no Candomblé, faz muitos anos, me procurou pedindo ajuda. Está decidida a largar tudo também e pediu minha ajuda, inclusive para despachar as chamadas obrigações para os orixás. Coloquei na minha TENEFS o nome dela e de algumas outras pessoas. Estou em dúvida se devo ou não efetuar o tal despacho. Eu peço a sua orientação quanto a esse assunto, porque, embora tenha coragem, eu ainda não sei as implicações que tal ato possa gerar em minha vida. Primeira coisa é o seguinte, se você está em dúvida, não vai assistir ninguém não, que você não está com capacidade. Se você tem certeza que você pode ajudar, primeira coisa, enterra tudo isso e não faz despacho de nada. Essas coisas não se pode dar ouvido para aquilo que é marginal. Há processo de delinquência na maioria desses despachos. Ponha isso na sua cabeça. Olha a baratosfera, olha com os réus. A situação está aí. Agora, vê a sua confiança e sua confiança no pulso. Autoconfiança, autossuficiência. Se não tem, nessas coisas, só deve pôr banca quem tem competência.
Olha bem isso. Na dúvida, se abstenha. Professor. Agora, se tem confiança, vá em frente, que os amparadores vão ajudar. Professor, página 27, em parafatologia, segunda linha, final da segunda linha. A minimização de paravariáveis indutoras de patologias conscienciais. Você pode falar mais sobre essas paravariáveis indutoras de patologias conscienciais? O problema todo é o seguinte, por exemplo, todas essas, vamos dizer, condições que a pessoa tem, que ela dá valor para coisas superficiais, coisas demodês, ultrapassadas, que já eram. Então a pessoa tem que superar isso tudo, são as variáveis que entram. Então, por exemplo, olha bem, e uma pergunta muito oportuna para isso é perguntar para a pessoa: qual é o travão que está te segurando? Qual é o problema seu? Abra o jogo. Por aí você vai ver o que a pessoa tem. Ela tem que minimizar isso, ela tem que diminuir o valor dessas coisas. Então, elas são indutoras de patologias conscienciais. Então, por exemplo, isso nós estamos falando, a religião é uma das piores que tem. A pessoa chega, igual aquela pessoa que quis ir aos laboratórios levando incenso. A outra que quer fazer a TENEPS fechando a cara porque tem medo de ver espírito. Quer dizer, são as loucuras, né? Isso tudo está errado, tudo é bobagem. Tem o outro que quer levar todas essas muletas para trabalhar com o estado vibracional. Está errado também. Já pensou? É usar cristal. Colocar um monte de cristal para fazer o estado vibracional. E a vovozinha, vai bem? É que você coloca a questão de ser paravariável, né? Em função do que? Da paragenética, da holobiografia, dos assédios. Já vem na holobiografia dela, o negócio está arraigado, não sai, né? Há uma tendência para aquilo. Essas pessoas, por exemplo, são fanáticas com o processo de arte. Tem muitas delas nesse sentido. Tem a ver com essas autoconvicções intoxicantes que você estava falando, né? Por exemplo, aquela pessoa que tem tara pela arte africana, mexe com candomblé. Você está entendendo? E faz tudo ali dentro do processo e todos os produtos dela estão em torno disso. Olha só como é que é. A pessoa largar isso, não é fácil. Eu tenho um nível razoável de parapsiquismo, mas não sei explicar o que sinto e muitas vezes acabo confundindo minhas ideias com o que percebo. Também não consigo dizer o que sinto, definir com palavras o padrão das energias. Na prova do Enem, estava ansioso e não conseguia me concentrar. No que cruzei as pernas, percebi que melhorei um pouco. Isso é encapsulamento? E quando uma pessoa saiu da sala, percebi que melhorei mais ainda. O que faço junto com o EV? Olha, isso tudo você está olhando, coisa secundária. O problema mexe com o seu EV, melhora isso tudo e tenha confiança no seu pulso. Deixa de ter vacilo. Você está parecendo agente do Supremo Tribunal Federal. São os vacilões do Brasil. Esse juiz não serve de exemplo para você, não. Tem que arranjar outros. Supremo Tribunal Federal. São os vacilhões da pátria brasileira, atualmente. Professor. Podemos esquecer isso. Professor. Fui eu que inventei esse nome, não. É o povo que deu. Professor. Ela está primeiro. Pode falar. Na página 28, na mitologia, você colocou o herói mitológico Academo. Eu não conheço. Quem é o Academo? Olha aí quem é que foi o Academo. Procurei no, ali. Procurei no Google, não achei. Eu já procurei, mas professor. É bom eles falarem aí, né? Professor. São especialistas aí. Eu já procurei aqui. Tive essa curiosidade, eu olhei aqui na internet. Então, vi aqui duas versões, mas o Academo teria sido um grego que teria falado para os irmãos que estavam procurando a Helena de Troia onde que ela estava escondida. E, em função disso, ele ficou sendo protegido, ele e os seus descendentes, o terreno lá onde ele morava, né, a terra que ele tinha, ficou sendo protegido. Eu acho que a protetora era a deusa lá da rosa, a Palas Atenas, e que era da sabedoria, né? E do lado foi construído, nesse terreno foi construída a academia do Platão. Daí se chama academia em função disso. Não deu para entender nada? Não, nada. Você está falando muito baixo. Fala alto! Vamos falar alto. Então, melhorou? Então, o Academos, né? Ele era um herói grego, tá? E no túmulo desse herói grego
foi construída a Academia de Platão. Era um bosque, era um túmulo, tinha um bosque, que foi construída a Academia de Platão. E na Academia de Platão tinha aquele negócio, na entrada, como é que estava escrito? Você sabe dessa? O que estava escrito lá? Aqui só entra quem só entra aqui quem sabe matemática. Quem souber matemática e que mais? E mais outras coisas. O mais fica lá fora. Tem outra... Agora, o Platão era totalmente discriminador. Agora, o que eu tinha falado anteriormente, num outro site que eu entrei, esse herói grego, na história, ele teria falado para os 2 irmãos que procuravam a Helena de Troia, aonde que ela estava escondida. E aí, em função disso, esse terreno ficou sob a proteção... Vocês gostavam de besteira, hein? Ué, foi o que eu li. Tem essa parte, da mitologia. De besteira, né? Agora, outra coisa séria que é bom a gente falar é o seguinte, que isso aí diz respeito à intelectualidade. Sim, à sabedoria. Mas então, esse terreno era protegido pela Palas Atenas, terreno sagrado da sabedoria. Essa relação com a academia do acadêmico. Pois e outra coisa, isso tudo diz respeito aos PhDs da atualidade. PhDs e PhDivas. Posso aproveitar e fazer minha pergunta? Aqui na tecnologia, na segunda linha, o senhor falou em instrumentalização em técnicas de autorremissão. A instrumentalização em técnicas de autorremissão. Sim. Isso aí é o quê? É o docente explicando a técnica de autoconsciência terapia? Eu não entendi direito. É o docente tudo que ele tem para fazer a limpeza, a melhoria, a cura, dar alta nos alunos. Eu te dou alta. Você pode sair dessa série e passar para outra. Você passou, você está aprovado. Então, é preciso da instrumentalização. Hoje em dia, na universidade, em certas escolas, o povo quer que todo mundo passe. Então, a instrumentalização foi para o espaço, ela não existe mais. Agora, qual é essa instrumentalização? Tudo que diz respeito ao processo didático, da docência, do magistério, o processo de dar aula, propriamente dito, que é a educação. Mas agora, essa instrumentalização hoje tem muito instrumento, muita computação, muita coisa, mas ninguém está estudando, está só repetindo as bobagens que são mais fáceis, etc. E não exige mais do jeito que era antigamente. Tem que voltar. Isso tudo vai ter que dar o retorno, a lei do retorno. Então, isso aqui seria toda a didática, bordão, etc., para tudo para chegar ocasionar lá. Pedagogia, didático, magistério, a docência, esses nomes todos. Educação, tudo. Fazer a confluência disso dentro de uma instrumentalização positiva, eficaz, para a pessoa melhorar a própria doença da ignorância. Então, o processo todo é a doença da ignorância, é o apedeutismo. Agora, veja, as escolas hoje, aquilo que nós já falamos aqui várias vezes, está todo mundo passando na flauta. Antigamente o nome era esse, ele está passando na flauta. É um engano que eu gosto, né? Me engana que eu gosto. O professor que ensina, o aluno se engana que aprende. Eu estou ensinando você. Você finge que você está aprendendo comigo. E a sociedade finge que aqueles formados são profissionais, né? Isso é besteira, não é por aí. Valdo, eles estão chamando agora, por isso que é importante começar a estudar as coisas do jeito que o Bertone está fazendo. Está revirando o processo desde o início. E mudando o esquema, o arcabouço, o mecanismo, toda a estrutura pedagógica. Isso é muito importante. Valdo, eles estão chamando disso de pacto de mediocridade. Pois é, mas agora, uma coisa séria é aquilo. A hora que chegou aqui aquele meu amigo, faz muitos anos, e queria que a gente transformasse aqui numa universidade aberta. Né? Eu falei assim, eu não vou, porque eu não vou institucionalizar isso aqui. Se a gente institucionalizar, acabou. Ninguém vai estudar mais, ninguém vai querer fazer pesquisa, ninguém quer debater mais nada, não há debate. Gente, vocês entram em qualquer escola, pergunta, que dia que é o dia do debate? Você fala, não, aqui não tem isso. Então não entra nessa escola, procura outra. Escola tem que ter debate, senão não vai. Isso é a primeira nota que deve ter, debate.
Tem que haver argumentação, refutaciologia, confutaciologia, confrontos de ideias, gente que pensa diferente. A hora que passa todo mundo, é porque está todo mundo pensando igual. Há uma unanimidade besta. Não tem diferença de ideia, tem que ter pensamento diferente. Pensianização diversificada, é o que nós precisamos. Agora, eu tinha uma perguntinha só de forma. Aqui o senhor colocou a citaciologia, colocou um provérbio. Não seria proverbiologia? Eis um provérbio latino relacionado ao assunto. Não, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, citação está errada? Não está errado, mas é que o senhor tem o proverbiologia. Então, eu gostaria de saber quando é que o senhor usa um e quando é que usa o outro. É um processo de forma para a gente chamar a atenção. Entende? Agora, veja, provérbio, você sabe que é uma coisa popular. Qual que eu me defender? Em algum momento alguém falou, uma coisa popular. Citação já é norma culta. Geralmente tem. Como o tema é aula terapêutica, não fica muito melhor a citação no lugar do provérbio? Isso é que é sutileza. Sim, era isso que eu didática. Queria entender. Como ela perguntou, estou dando a minha sutileza então, didática. Como é... O que tu achas, ó cachopa? Deixa eu ver se eu entendi. Então, como é uma coisa de pedagogia, a citação fica muito mais formal, mais... É isso? Lógico. E não é o processo, é a aula terapêutica. Outra coisa, eu estou falando de taristicologia. Agora, veja, esse provérbio é em cima. Outra coisa, eu não deixei de expor que ele é um provérbio. Pois é, aí eu fiquei... para clarear de um lado e do outro, para não haver dúvida. Agora, outra coisa, ainda fiz uma tradução dele, que nem sempre eu faço, né? Não. Quem ensina, aprende 2 vezes. É porque está ensinando, né? A gente. Não, dessa vez eu estou ensinando 2 vezes, né? Quem ensina, aprende 2 vezes. Mas no caso aqui eu estou ensinando 2 vezes, porque eu escrevi, agora estou explicando de novo. E até quando ninguém pagou nada. Aula grátis. Ok. Como é que fica? Obrigada. Sr. Valdo. Cada verbete é um torpedo. De vez em quando eles explodem. Sr. Valdo. Você quer que está falando? Aqui na página 28, na legislogia, bem no finalzinho da legislogia, o senhor colocou. Aonde está? Legislogia, página 28. Legislogia. A difusão... Além do maior esforço na difusão de metodologias autocurativas. Essas metodologias autocurativas têm a ver com as técnicas de autorremissão que a Mi estava perguntando? Tem a ver com aquilo que nós estávamos falando para ela aí sobre cura. As técnicas de autorremissão? Olha lá que está lá. Eu falo aqui várias vezes isso. É a terapia. É a terapia. É o processo da alta da ignorância da pessoa. Não, você está curado da sua ignorância crassa. A sua ignorância que você tem agora é só a sutil. Essa é só com você. Geralmente, a sutil é a parapsíquica. Aqui a gente cura as grossas. A sutil, a pessoa tem que fazer muita força. Walter, eu não sei se ficou muito longe da explicação daquele... O Bosque. Esse Bosque tinha o nome de Academo por causa desse Deus Academo. Tudo é um processo de Deus. Né? Depois que agora, hoje, os deuses que nós temos lá do Platão é o PH Deus, a PH Diva. Que um bosque aí. Perto de Atenas, que tinha um túmulo, e ele se chamava Academo. Academo. Em função desse deus grego, herói grego. Lógico. Mas a academia vem disso. Então, esse Academo daqui está relacionado à academia, que está relacionado com o verbete. Tá. Tá certo. Só isso. Enfatologia, na página 26, terceira linha, poderia aprofundar o ato de vestir a carapuça? Você dá a explicar o que é isso? Vestir a carapuça? Tem alguém que não está querendo vestir a carapuça, é isso que está perguntando aqui. Em interaciologia, página 27, poderia explicar a interação corono-chakra, fronto-chakra, laringo-chakra? O caso todo é o seguinte, são os 3 chakras sérios encefálicos. Presta atenção, corono-chakra, fronto-chakra e laringo-chakra. Eles são os 3 que podem ser positivíssimos e que potencializam o processo de entendimento, de intelectualidade, do discernimento, do mental soma. Agora, existe um que vem contra, que geralmente é o secundário nucal, na área nucal, que é o processo de assédio. Os assediadores entram por aqui
para implodir os 3 chakras da pessoa. Então, essa briga é de 1 para 3. Se a pessoa é boa no processo, ela supera aquilo. Isso é clássico. Agora, é um problema encefálico, quer dizer, da cabeça, do pescoço até o topo, que é o corono chakra. Agora, quanto ao ato de vestir a carapuça, é o seguinte, é você ver se aquilo que a gente fala serviu para você. Se serviu, você veste a carapuça, quer dizer, assuma o papel do processo, assuma a vestimenta, né? Põe o pé nesse sapato, ou vista essa calça, ou ponha o sobretudo, alguma coisa nesse sentido. Após a TENEPS, apliquei uma técnica projetiva, já que a projeção lúcida é uma dificuldade. Não percebi estar fora do corpo, porém creio ter ficado desencaixada ou em cima do mesmo. Em dado momento, percebi a presença de uma consciência no quarto que parecia mexer em algo. A ideia foi que mexia na tomada elétrica. Ao perceber a presença, senti um pouco de medo. Logo em seguida ao pensamento, ela veio para cima de mim. Quando encostou, iniciei involuntariamente a exteriorizar a energia, sendo uma exteriorização nunca antes vivenciada. Era fortíssima e vibrava muito. Parecia um EV. O senhor poderia comentar e detalhar o assunto? O problema é o seguinte, você, na hora que teve isso, deve ter vindo a energia de fora, então isso é de um amparador que te ajudou e você superou a situação. Agora, o mal maior da história foi você ter medo. Você falou, na hora que você viu, você percebia a presença de uma consciência. Ao perceber a presença, sentiu um pouco de medo. Logo em seguida, ao pensamento, ela veio para cima de mim. Medrou, caiu de 4. Né? O que é suicídio para o senhor? Por que isso passa por nossa cabeça? Suicídio é a demonstração da maior frustração que uma consciência pode arranjar. Ela quer acabar com a própria vida sendo uma coisa impossível. Nós somos imatáveis e imorríveis e a consciência é insuicidável. Nós desativamos do corpo, mas a consciência continua. De modo que a maior besteira que uma pessoa pode fazer é o suicídio. Na tertúlia de terça-feira, o senhor se referiu à expressão vínculo mnemônico. Poderia explicar melhor sobre isso? Vínculo mnemônico é aquilo que você tem guardado na sua holomemória, ou a holomnemônica, ou a mnemosomatologia, a respeito de determinado detalhe. Aquilo vincou, marcou, é como se tivesse uma marca. Essa marca pode ser positiva ou pode ser negativa. Quando é negativa, a gente chama de estigma. Quando é positiva, tem vários nomes na história, mas é um trafor, às vezes, que a pessoa tem. Então, esse vínculo, quase sempre a pessoa guarda aquilo é fixado, e a pessoa utiliza aquilo na vida que ela tem. Agora, o vínculo mnemônico, aí no caso, então, é a recordação de uma coisa que está muito bem gravada. Agora, o ideal é a gente ter só vínculo mnemônico homeostático, sadio, equilibrado, mental somático, de raciocínio, de lógica, enfim, que ajude a evolução e não dá força para nenhum vínculo que seja negativo. Por exemplo, aquilo que nós estávamos falando aqui há pouco, do processo do passado da pessoa, ela tem vínculos negativos mnemônicos. O processo de religião traz um monte de bobagem, de vínculo mnemônico totalmente patológico. E esse a gente não deve usar, tem que acabar com isso, tirar isso do dicionário cerebral da pessoa. Isso aí é que é o ideal. Eu acho que com isso aí a gente explicou mais ou menos o que a pessoa está entendendo. Agora, o vínculo mnemônico, ele existe e não tem jeito, ninguém foge disso. Todos nós temos vínculos mnemônicos. Agora, o problema é o seguinte, as pessoas são melhores quando elas têm bons vínculos mnemônicos sadios. Elas são péssimas quando elas têm muito vínculo mnemônico doentio. A vida toda é assim. Por exemplo, os delinquentes, eles são dominados por vínculos mnemônicos negativos. Agora você vai falar assim, mas por que mnemônico? Por que o vínculo? Sim, porque tudo é a pessoa que aprendeu alguma coisa que ela faz, ela está desenvolvendo aquilo que ela aprendeu. Então, é um processo mnemônico, é da ideia dela.
Senão ela não chega nisso. Você não faz uma coisa que você não sabe. Você está entendendo? Se você faz uma coisa que você não sabe, você está quebrando a cara. A gente tem que saber onde a gente pisa. Esse é um caminho. Eu acho que agora está na hora, né? Que deu. Está na hora? O celular está, por favor. Obrigada.
Dessa vez foi mais forte que da outra vez. Eu senti um processo energético bem forte, como se fosse uma cachoeira, né? Em princípio vinha assim, depois foi em espiral na minha cabeça. E eu não consegui relaxar no princípio, foi mais no final que eu consegui dar uma boa relaxada. E agora, você está sentindo bem? Uhum, Tá bem? muito bem. Então tá. E o chefe aí, como é que foi, Mário? Foi bem interessante que no início eu senti muito calor subindo pelos pés. Depois gelou tudo. E aí comecei a sentir um trabalho muito... Está com calor, porque aqui está 25 graus aí, a hora que começou. Vocês ligaram o ar, né? Outra coisa, de madrugada estava 8 graus. Lá fora estava a 12 graus. Agora aqui dentro virou 25. As alterações, como é que são, né? É o período que nós estamos passando, né? Entre primavera e verão, não é isso? E na sequência, eu senti muito trabalho no frontal e no corona. E o resfriamento também. Depois começou a resfriar. Muito frio. Depois retornou de novo a calor. Mas você é bom, você é tranquilão, né? Ele é tranquilão, supera isso tudo. Muito bom. E você, como é que foi? Eu senti uma descoincidência muito grande, né? No início foi aquela explosão de energia, assim, depois foi acalmando, assim, e veio uma segurança, uma firmeza, assim, na energia. Eles instalaram o campo pouco a pouco, mas quando instalou também foi com muita energia hoje. Outra coisa, eles levaram energia que eu vi à distância para o lugar que estavam cantando. Tinha uma espécie de coro em algum lugar, eu não sei aonde, eu só sei que eu vi o povo estar cantando, etc. Entendendo? E eles levaram a energia daqui, na hora. Isso foi durante assim, uns 10 minutos, ou 5 minutos, pelo menos 5 minutos, eu tenho certeza, uns 5, 7 minutos por aí. Aquilo eu vi direitinho, que ao passo que eles mexiam no campo, aquilo estava saiu, mano. Entende? Tinha relação com a língua espanhola? Eu vi direitinho o processo do canto. O pessoal cantando em espanhol? Espanhol. Eu percebi. Miserável, você pegou tudo. Espanhol, eu não quis falar aqui para não dizer o que era. Espanhol. É tanto que eu falei a palavra que, cantantes. Eu estou falando que foi assim, ó, nessa direção aí, não sei. Né? Vinha a palavra assim, cantantes, que é em espanhol. Mas se o povo está cantadores. cantando em espanhol, sim. Agora, eles fizeram assistência, eu não sei porquê. Tem alguém aqui, alguma coisa da Argentina ou do Paraguai, qualquer coisa hoje? Não, né? Gente específica não tem não, né? Tem você, né? Pode ser que tenha alguma coisa aí do caso. Agora, era coro, tinha um coro cantando. Você pescou bem. Você veja, eu não falei nada, eu só falei o caso de propósito. Ele pescou. Mas veio a palavra em espanhol, Você cantantes. pesca essas coisas assim à distância? Você sabe o que é clarividência viajoura? Sim. Pois é por aí. Uhum. Isso aí é que vale. Isso aí é o início da clarividência viajoura, quando pesca desse jeito. Agora, a gente às vezes pega o negócio de som do processo, como se fosse uma clareaudiência à distância, entendeu? A longínqua, essa é a remota. Isso mostra que você tem afinidade para isso, é a clarividência viajoura. Porque aqui não tem jeito, é fato contra... Para fato não há para-argumento. Ou você admite ou não, está na cara. Te aguenta. Você está entendendo, né? Professor, eu fui fazer um laboratório hoje, quando eu cheguei lá para assinar, eu era número 11. Aí quando eu cheguei aqui hoje para assinar também, eu era o número 11. Eu falei, acho que eu vou ser... Você foi sorteada pelo número 11. Hoje é dia 11 do 11. Quer dizer que você está marcada, não é isso? Agora, hoje é dia 11, né? Tá certo, 11 de 11. Pois é. Tudo de bom, viu, gente?
O que chamou atenção para mim foi a intensidade da energia, muito forte, principalmente na área da cabeça. Agora, ó, tem um camarada que há muito tempo falava para mim que a gente tem uma espécie de orelhas energéticas. Porque ele sentia as energias saindo assim de lado como orelhas. Nesse campo agora estava instalado, as orelhas estavam funcionando. Deve ser isso que você estava pensando. Parece que você tem aquelas orelhas de elefante, sabe como é que é? Aquelas grandonas. Aí aquilo fica mexendo. Achei que o tampo da cabeça ela sai assim. Geralmente essas energias saem devido ao processo bilateral da pessoa. Você está entendendo? Agora o campo estava com as energias de orelha, sabe? São as auriculares. Tem um cara que chamou isso assim, há muitos anos que eu conversava com ele, porque ele sentia plenamente o processo. Agora, ó, tem gente que tem isso devido àquilo que eu chamo de paramicrochip. É como se tivesse um aparelho assentado na pessoa, a partir dos ombros. Então dá um problema que saia lateralmente, bilateralmente. E mexe com o crânio também aqui, no meio do crânio. Pois é. Que é a base, né? A origem, de onde sai a nascente da energia. Mas estava intenso também. Não, é intenso. Depois que eles acertaram lá o couro, a coisa melhorou. Deu no couro. Você está entendendo como é que é? Agora, eu mesmo não sei, parecia que foi tantos minutos, deve ter sido uns 3 ou 4 minutos pelo menos. Entende? Eu tive a impressão que era muito mais do que isso. Mas não é pelo tempo que nós temos aqui, não é. Mas pelo menos uns 4 minutos foi, intensamente. Agora, o que é engraçado é o nosso amigo aí perceber, né? Em espanhol, porque estava mesmo em espanhol. Interessante isso. Agora, e você? Como é que foi? Eu percebi que foi difícil de ficar parada, que tinha movimento dos músculos voluntários, do rosto, assim. É porque você está dando energia. Eles tiraram muita energia sua. Ultimamente, como é que você está? Você está assim mais franqueando energia ou está cobrando mais caro? Como é que está? A gente faz força, né, pessoal, para tentar doar mais, né? Você é doadora, né? Você sabe disso. Mais exercício físico, estou cuidando mais da alimentação, está ajudando muito. Pois isso deve ter ampliado aí o seu processo de doação. Mexeram muito com você. E foi muito interessante que, assim, teve hora que parecia que eu estava rodopiando, sabe? Rodopiando. Mas isso mexia o rosto, assim, muito forte. É assim mesmo. Muito forte. É o campo. Agora, e o chefe aí, como é que foi? Primeiro eu senti bastante aqui, pegando o frontochakra, mas parece que entrava para dentro da cabeça, né? Aí dava uma deslocada. E também durante todo o período eu senti também eu tive umas 3 vezes que eu dei umas repercussões, né? Sabe, a mioclonia. Mioclonia. E também, esse processo da mioclonia, você não sentiu, não? Assim, então, da contração e mioclonia. E também uma coisa que aconteceu comigo que não acontecia há muito tempo, que aconteceu há muitos anos, acontecia quando eu estava começando a mexer com energia, que é o olho, né? Aquele negócio do olho. Sim. Ficava vibrando bastante. Mas é por causa da ectoplasmia. Ectoplasmia? Aí, no caso, é aqui do campo. E o que eu senti também, assim, pegou alguns chakras específicos, parece que a impressão que eu tive é como se estivesse eu sendo trabalhado a partir de alguns chakras específicos, assim, que eles haviam, como se eles desconhecidissem mais do que... O processo é a extração. Entendi. É a prospecção da energia em você. Entendi. Agora, vocês 3 são os boa-vida, né? Eles não deviam estar aqui. Eles vieram, então tem que ceder energia. Não estão precisando de nada. Agora, uma coisa... Quem não precisa tem que Valdo, oferecer. Não sei se tem a ver, você falou da Espanha. Hoje, assim, logo antes de eu vir para cá, por volta de meio-dia, me ligou um amigo meu que é espanhol aqui, do Paraguai. Aí ligou para conversar comigo tudo. E aí, na hora que você falou... Tinha algum problema? Não, ele é médico, né? Médico assistência direta, tudo. Sim. Ele não falou o que ele está trabalhando? Não, ele está mexendo com a parte dele da medicina mesmo, né? Mas ligou para mim, mas assim, me chamou a atenção pelo fato dele também ser de lá, né? Lá do Paraguai e tudo. Não sei se tem alguma coisa a ver. Sabe perguntar para ele se ele viu alguma coisa de couro. Agora uma outra pergunta, professor Waldo. Às vezes é isso, porque você sabe, as coisas vêm indiretamente. Quando vê, está tudo aí dentro. É que nem uma coisa também que aconteceu essa semana, eu percebi que mudou algumas coisas no meu processo mesmo geral. E aconteceu um fenômeno também que foi a primeira vez que acontece comigo,
eu acho que foi mais ou menos 3 horas da manhã, eu acho que foi terça-feira, eu acordei, eu estava fora do corpo, eu não estava lúcido, mas estava esterilizando energia. Eu acordei esterilizando muita energia no meu quarto, espontaneamente. Né? E aquilo me deixou aquele estado assim, de poder ficar acordado o resto do dia inteiro. E, tipo assim, foi um fenômeno que eu tomei nota e falei assim, por que aconteceu esse fenômeno? Né? E aí, durante a semana toda, eu estou me sentindo super bem, acordando super bem, disposto e tudo. Aí vem aqui, eu não estava nem assim, pensando, vou lá para... Né, vou lá para participar para ver. Eles se prepararam para você vir aqui para vocês darem energia. Vocês doaram energia aí hoje. Quando junta, se a pessoa vem aqui, está todo mundo bem, quando juntam 3, estão mais ou menos equilibrados, tem que ceder energia, eles não perdem oportunidade, tem que doar. Você está entendendo como é que é? Vocês estão ótimos. Eu não pergunto se vocês estão bem. Você está entendendo? Muito bom, gente. Agora, e vocês aqui? Vocês passaram bem? Tudo jóia? Entre os mortos e feridos? A gente estava sentada aqui, eu e a Laura, e estava com muitos banhos de energia. Com muita energia aqui durante a tertúlia. Você sabe por quê? Que... Você sabe que a turma, eles atendem de acordo com as necessidades do momento evolutivo. Eles não seguem só o processo burocrático das coisas que são estabelecidas. Assistência, entendeu? Em primeiro lugar, né? Mas acho que foi feito o que ontem aqui? Mais assistência extrafísica? O que... Teve uns processos mais sérios, mas tinha muita consciência que eles trouxeram aqui. Ontem eu mesmo falei, quando nós chegamos aqui, assim, hoje tem algo diferente aqui dentro. Eu falei quando eu cheguei. Teve alguém que até escutou isso que eu falei, falou assim, aqui está diferente hoje. Entende? Às vezes é assim, por causa do trabalho, né? Se a turma não dá ponto sem nó, né? Estão sempre trabalhando, aproveitando vocês. Outra coisa, agora nós temos muita gente para ceder energia, há muitos doadores, isso é importante. Muita gente está entendendo o que é energia, o modo de doar, muita gente que está preparada para doar. Isso é muito importante, né? O número é muito maior. Só esses cursos aí da dinâmica, 40 manobras, os laboratórios, isso tudo cria um ambiente muito favorável de doação. Então é importante a gente ver esse negócio por aí. Tem que ver. Agora, a mega euforização já é outros 500. Tem que pensar, né? Tem que estudar, né? Ver como é que fica. Professor, sim. Voltando aqui à questão do verbete, aula terapêutica, o senhor comenta, basicamente aqui, a questão, é uma consciência terapia, né? A aula, de certa forma, ela já é uma consciência terapia. Só que vai ser mais profunda ou não, de acordo com o nível de interassistencialidade que acontecer no momento lá, né? Então, muitas vezes aquilo ali já serve para a consciência terapia, para a consciência. Outras vezes não, ela tem que ser encaminhada para uma consciência terapia mais profunda. Você poderia... O problema todo é o seguinte, na consciência terapia, o trabalho parte do psicossoma. Na aula, o trabalho parte do mental soma. A diferença é grande. Se você for olhar a origem, a nascente, o fator desencadeante, o que é o gatilho, o detonador do processo. Na aula, é Tares. Agora, no processo da consciência terapia, tem que começar pela TACOM. A maioria lá tem que começar pela TACOM. É o processo da emoção, não é assim? Até chegar no esclarecimento. O esclarecimento, geralmente, são as últimas tratativas, as últimas sessões com a pessoa. É aí que vem, que é onde vai dar alta, vai dar a conclusão. Então, isso é muito sério. Agora, tem uma coisa.
A consciência-terapia ela é mais integrada, mais integral, ela é mais ampla, ela é mais abrangente, ela é mais profunda. Entende? Uhum. Porque a pessoa, quando vai estudar no processo da aula, ela já está preparada para aquilo, mas às vezes ela precisa ainda de aulas de consciência-terapia antes, lá. Então ela precisava de ir primeiro nas sessões de consciência-terapia para depois vir para a aula. Então, saber agora encaminhar isso são os professores que têm que ver isso, as conveniências do processo. Agora, se você, isso que você falou aí, pensa bem nessa diferença entre a sessão de consciência-terapia e a aula de conscienciologia. Agora, outra coisa, a aula de conscienciologia, ela varia também muito. Há muitas derivações do processo da análise do que está sendo falado. Agora, o problema é quando isso pode ser pequeno, mas se mexeu naquele nogódio, naquele busíris, naquele ponto fraco da pessoa, aquilo vem à fúria e aquilo empolga, mexe com ela. Isso aí ajuda. Porque o professor, quando vai se preparar para uma outra aula... coisa seríssima, a sessão de consciência-terapia, ela é pessoal. A aula, se não é de preceptoria, é uma aula geral, tem muita gente. Isso varia muito. Esse processo de ter mais gente ajuda no problema de autodefesa da pessoa, que ela fica diluída no meio do grupo. Agora, lá na consciência-terapia, não. A fratura exposta e o soco na cara é no osso. Não tem meio termo. Não há vestimenta. Você está entendendo? Não há o panículo adiposo para ficar mais suave. Vai direto no osso. É claro que generalização é sempre perigoso, mas daria para a gente falar que uma aula de conscienciologia sempre seria terapêutica? Em tese, sim. Agora, uma coisa séria, que é bom você pensar, já que você está mexendo nesses assuntos. Quando chega uma pessoa, o que é ideal para ela? É a aula ou é a sessão de consciencia-terapia? Depende. Estuda para se ver. Tem muita gente que erra, quebra a cara porque fica só na aula e precisa de consciencia-terapia primeiro. Muita gente nova, está chegando aqui a primeira vez, precisa mais de consciencia-terapia. Na Consciência mesmo, a gente começa com muitas aulas e muita gente acaba indo para a consciencia-terapia para poder aprofundar o processo, entendeu? No pouco que eu tenho atingido lá embaixo, a gente vê que cada vez mais tem gente vindo diretamente para a consciencia-terapia aqui, em Foz. Gente nova, gente que eu não conheço, que vocês não conhecem, a primeira vez, e elas vêm diretamente para a consciencia-terapia. Depois que ela entra lá, às vezes ela aparece lá, eu converso com ela. Aí é que eu vejo, gente nova. Isso antes era mais raro, hoje está mais, mais frequente, mais comum. A própria tertúlia, né, ela tem um contexto terapêutico bastante forte. A tertúlia ajuda muito, porque ela está numa coisa e noutra, por causa do debate. Aqui tem de tudo. Outra coisa, essa tertúlia de hoje, com o processo de mega-euforização, isso aí é mais do que consciencia-terapia. Entende? O troço é terrível. Olha esse povo à distância lá. Sei lá o que não mexeu. Aí é um grupo, eles trabalharam com um grupo. Eu vi, pelo meu cálculo, tinha umas 16 pessoas no coro, mexendo lá. Agora, uma coisa, estava assim, como se fosse um caramanchão. Você sabe o que é caramanchão? Um negócio com as coisas da natureza. Não era alvenaria onde o povo estava, não. Eu não sei porquê. O local, como é que é? Eu não tenho ideia do que foi. Porque eu só vi a distância, aquilo só em flecha. A gente, quando é assim, você não foi lá. Eu gosto da coisa que eu vou, mexo o negócio, quero ver a coisa. A distância assim, isso não enche buraco de dente. Entendeu? É pouco. Professor, aqui, no ar. Quando o senhor está trabalhando ali com a energia, a gente já sabe que dá o espaço para os amparadores poderem atuar. Mas qual que é a pensinidade do senhor no momento? A minha pensinidade é me deixar levar. Me deixar levar. Foi um rio que passou na minha vida. É aquilo. Eu me deixei levar. É assim que é o negócio. Então, assim, existe a predisposição. Agora,
Eu me deixo levar, mas com muita consciência, sei tudo que está se passando, a situação toda. Agora, por exemplo, eu sei também, quando a coisa é mais forte ou menos, querendo ou não, devido aos processos da intensidade e do vigor, da fluência do processo da energia. Então, por exemplo, se o negócio está começando, é preciso de haver muita participação do corpo da gente. Então, o meu corpo participa muito disso. Aí a atenção entra em contração geral, uma série de processos dentro de uma alternância das energias. A fluência é alternada, a energia é alternada. Você está entendendo como é que é? Agora, por exemplo, de vez em quando aquilo sossega, depois vem mais um período. Por aí vai. Então, assim... Agora, por exemplo, quase sempre, o primeiro campo, ele é mais intenso. O segundo, a gente já dominou o processo, já é mais fácil. Eles já estão atendendo aquilo que é do dia, aquilo que precisa, como é que é e tal. Nunca eles estão atendendo aqui só as 3 pessoas. Raramente. Sempre tem mais coisa. Agora, quando tem as 3 pessoas, igual esse segundo campo, todo mundo forneceu energia. Eles estão trabalhando fora. Porque... Agora, para mim, eles entram até no sorteio. De vez em quando eles põem o dedo no sorteio. Certa pessoa entra de propósito. Eles não conseguem fazer isso em todos, mas de vez em quando um ou outro eles fazem. Isso eu já vi há muito tempo. E você sabe, essas coisas são possíveis. Eu, na minha condição de Zéfiro, eu sei. Sou obrigado a confessar publicamente essa condição. Das coisas tem. Só mais uma questão, professor. Sim. No caso, assim, vai passando uma série de cenas e uma série de situações na cabeça da gente quanto à percepção do momento. Até esse momento, a gente deve deixar acontecendo ou a gente pode ir analisando, observando? Não, porque existe uma tensão. Você pode, se você tem boa divisão de atenção, ao passo que você está participando com as coisas todas, você também está observando. É o meu caso. Você está entendendo? Eu tiro certas ilações, o negócio, tudo ao passo que a coisa vai acontecendo. Aí é o problema da divisão de atenção. Eu preciso de ver como é que fica. Agora, quando entrosa, que a gente vira uma máquina, é fácil você pensar. E a máquina está funcionando por ela. Aí isso supera o processo da vontade da gente. Já, entende? É o rio que está levando a gente. A correnteza leva você. Isso muda tudo. Pensa por aí também. É importante pensar assim. Agora, por exemplo, aqui, com esse processo, é o que eu já falei para vocês. Não é bem uma mega euforização que eu faço para mim, não é isso. Nós aqui estamos num grupo, é diferente. Há um compartilhamento do processo. Há como se fosse uma doação de tudo. Então, a coisa muda de figura. Agora, é forte, vai valer. Às vezes, o que acontece aqui, se eu vou fazer uma coisa dessa para mim, eu não preciso de tudo isso. O meu é menor. Mas o trabalho precisa, entende? Então, o negócio fica mais forte. Comigo, por exemplo, eu vou aí num motorzinho simples. Agora, quando entra aqui, não, o negócio é dínamo, grandão, muda tudo. Tá certo? Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 82 assinaturas no livro de presença, 13 perguntas presenciais, 21 perguntas online, 36 votos presenciais. Hoje teremos recados da AMI sobre o curso 40 Manobras, a Marlene sobre o curso da Apex, o Alexandre sobre a caminhada Amigos do Coração, a Alzira com Cobaia e o Ivo sobre seminário da pesquisa consciencioterapêutica. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui dando um recado em relação ao programa Amigos da Enciclopédia e a gente queria falar às pessoas que estão indo para o Rio de Janeiro para o evento do IPC, que já consta com mais de 230 participantes. Nós teremos um stand, o CAEC e o Amigos da Enciclopédia vão ter um stand no Congresso, e nós convidamos
todos os participantes do congresso a visitarem o stand do programa Amigos da Enciclopédia, e quem visitar o stand e deixar o seu nome no stand, numa listagem que nós teremos lá, no final do congresso vai estar concorrendo a essa máquina fotográfica digital, né, nova, 0 GE. Ela tem aqui 12 megapixels, o zoom de 5 vezes, é uma grande máquina. Então, não precisa ser necessariamente amigo da enciclopédia, basta você ir lá, visitar o stand, conhecer. A gente vai estar com vários produtos à disposição dos congressistas, inclusive a própria enciclopédia, né, em papel, os 8 volumes, nós estaremos vendendo lá no congresso. Também os DVDs evoluciólogos, o DVD da enciclopédia, a 6ª edição, essa camiseta que o Roberto está segurando aqui, que é a nova camiseta do programa Amigos da Enciclopédia, e especialmente para o congresso no Rio de Janeiro, quem se inscrever no programa vai ganhar essa camiseta. Tá bom? Então, durante o congresso, quem fizer a sua inscrição, a sua renovação no programa Amigos da Enciclopédia, ganha essa camiseta. E lembrando que nós ainda temos aproximadamente 15 kits da enciclopédia em papel ainda à venda, tá ok? Então, quem não comprou ainda tem uma chance aí de ter a sua enciclopédia em casa em papel. Obrigado. Boa tarde a todos. Eu estou aqui para convidar para o curso 40 Manobras Energéticas, que ocorre aqui no CAEC nos dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro. Esse é um curso ministrado pelo professor IEPCOM Mário Oliveira e objetiva o exercício das manobras básicas de energia, tendo em vista o nosso desenvolvimento, o nosso traquejo do uso das energias no dia a dia com o enfoque, né, interassistencial. Na primeira edição desse curso, 40% das pessoas eram tenepsistas. Por outro lado, 10% eram alunos de primeira vez, porque esse é um curso sem nenhum pré-requisito. E o que eu pude constatar do relato dos alunos é que todos, tanto as pessoas com mais experiência, como aquelas absolutamente novatas, pelo menos na conscienciologia, tiveram ganhos muito evidentes nesse manejo, nessa intimidade maior com o domínio energético. Então, se você estiver interessado em fazer esse curso, as inscrições aqui na recepção do CAEC, e o telefone é 45 3525 2652. Obrigada e até lá. Boa tarde. A Apex convida para o curso Introdução à Programação Existencial. É um curso presencial, ele acontece nos dias 20 e 21 de novembro, no dia 20, sábado, com início às 8h30 às 11h30, das 13 às 19h30, e no domingo, dia 21, das 8h30 às 11h30. Venha você estudar um pouco sobre o conjunto de metas e estratégias pessoais, e o curso ele também apresenta conceitos e ideias para o desenvolvimento pessoal e também compreensão das metas de vida. Informações na recepção do CAEC, o telefone código 45, número do telefone 3525 2652. Pessoal, nós estamos aqui para convidar todos e todas para a primeira caminhada Amigos do Coração. É um projeto que surgiu de uma parceria do Discernimento com a OIC e com o CAEC, através do programa Amigos da Enciclopédia. Nossa intenção é que essa seja uma iniciativa a se repetir todos os anos, né? A caminhada Amigos do Coração se torne uma prática aqui na Cognópolis. Vai ser nessa segunda-feira, que é feriado, dia 15 de novembro, das 9 às 10h30. A caminhada ocorrerá na Via Forestalis, que é a trilha ecológica, né, e também uma trilha de integração da Cognópolis. A inscrição pode ser feita no discernimento ou mesmo na hora. Custa R$30 e dá direito a uma camiseta. Tá? Os recursos oriundos desta caminhada serão utilizados na finalização da pavimentação da Via Forestalis. Nós estamos fazendo a pavimentação com pedrisco e também na colocação da comunicação visual, né, que são as indicações de início, de final da trilha, a metragem, para que todos possam ter controle, né, sobre o tempo e a distância percorrida.
Então, o que nós queremos com isso, essa iniciativa, é criar ou reforçar a cultura da ginástica, do exercício físico, aliada ao processo de integração da Cognópolis. Então, estão todos convidados. Segunda-feira, feriado, 15 de novembro, das 9 às 10h30. Obrigado. Boa tarde. Nosso convite hoje é para o curso com 5 cobaia voluntária do Conscienciograma. Aproveitando este curso como uma instrumentalização técnica para a autorremissão ou para a autocura. O curso oferece um ambiente de interconfiança otimizado para a autoexposição. E o ajuste da autoimagem através da heterocrítica e da autocrítica cosmoética. Esse curso será ministrado nos dias 13, 14 e 15 de novembro. Os professores serão Flávia Guzzi e João Bonassi, nos dias 13 e 14 e 15, ou seja, no feriado agora. As inscrições podem ser feitas no CAEC e na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde, pessoal. A OIC convida a todos para o Seminário de Pesquisa Consciencioterápica, que irá ocorrer no dia 28 de novembro, das 15 às 17 horas, com a participação de 2 pesquisadoras. A professora Gláucia Menezes, que vai falar sobre autoconfiança, e a professora Fabiana Carvalho, que vai falar sobre superação das dificuldades de autoexposição. Dia 28 de novembro, às 15 horas, estamos aguardando vocês. O evento é com gratuidade. Autoavaliação evolutiva é o verbete eleito com 14 votos. A especialidade, autoevoluciologia. Obrigado a todos e até amanhã.